PIB tem tombo recorde de 9,7% no segundo trimestre e Brasil entra de novo em recessão. FMI melhora a previsão e prevê queda de 5,8% no PIB do Brasil em 2020. Banco Mundial vê queda menor para o PIB brasileiro em 2020 e espera alta de 3% em 2021. A pandemia de Covid-19 gera impactos econômicos, e isso trouxe para o centro do debate um conceito muito importante da economia, que é o PIB. A pergunta que não quer calar é: você sabe o que é o PIB? Você conhece os setores da economia? Esses são os conceitos que nós vamos apresentar no vídeo de hoje. PIB significa Produto Interno Bruto e corresponde à soma do valor de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada localidade ao longo de um período de tempo específico. Os bens e serviços finais são aqueles que já estão disponíveis para o consumidor, o que exclui, portanto, os bens intermediários. Por exemplo, o pão entra no cálculo do PIB, porque ele já está disponível para o consumo. A farinha de trigo utilizada na sua produção, por sua vez, não é contabilizada. O PIB é um indicador que mostra o nível de riqueza de um país, mas não capta como essa riqueza é distribuída. Apesar do PIB ser um conceito importante, ele possui algumas limitações. Por exemplo, o Produto Interno Bruto brasileiro é bem maior do que o da Suíça, mas isso acontece porque o nosso território e a nossa população são muito maiores em relação à Suíça. Além disso, o cálculo do PIB fornece algumas informações sobre os diferentes setores, demonstrando aqueles em que há uma maior geração de renda e os que possuem menor peso dentro da economia. Os principais setores econômicos são o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário está relacionado com a produção mediante a exploração direta de recursos da natureza. Normalmente estão ligados a atividades de agricultura, mineração, pesca, silvicultura, pecuária, extrativismo vegetal, entre outros. O setor secundário é o que transforma as matérias-primas em produtos industrializados. Nesse setor, incluem-se as indústrias automobilísticas, alimentícias, têxteis, de construção civil, de fornecimento de energia e água, entre outros. O setor terciário, por sua vez, está relacionado à prestação de serviços e ao comércio em geral. Os principais exemplos desse setor são educação, saúde, turismo, telecomunicações, transportes, alimentação, entre outros. Em 2019, o PIB brasileiro atingiu um total de 7,3 trilhões de reais, registrando um crescimento de 1,1% em relação ao ano de 2018. O setor primário representou cerca de 5,9% do PIB brasileiro, o secundário 20,9% e o setor terciário por volta de 73,9%. Em virtude da pandemia de coronavírus, as projeções para o PIB brasileiro em 2020 prevêem uma queda de 5 a 6% do PIB em relação ao ano de 2019.